Olá, o seu programa Evidências está começando e hoje você irá viajar comigo até a Galileia. Ali encontramos um balneário muito agradável que recebe muitos turistas, principalmente no verão. A nossa equipe, é claro, não teve tempo para desfrutar o banho no Mar da Galileia, pois estávamos a trabalho. Porém, pudemos gravar muitas imagens e trazer para você um pouco do cenário onde ocorreram grandes acontecimentos da vida do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, vamos juntos viajar até o Mar da Galileia e relembrar alguns desses acontecimentos. Agora, no seu programa Evidências. Estamos aqui no Mar da Galileia. Muitos episódios famosos do Novo Testamento tiveram origem neste lugar. Aqui Jesus conversou com seus discípulos, deu-lhes ensinamento. Na verdade, aqui tem 3 nomes. Alguns o chamam de Mar da Galileia devido à sua imensidão. Ele tem por volta de 13 quilômetros por 20 quilômetros. Realmente é um grande lago, mas não é um mar. A água é doce. Por isso alguns chamam de Mar da Galileia. Outro nome que lhe dão é Lago de Tiberíades, porque a cidade de Tiberíades, ou Tibérias, estaria aqui perto, então resolveram batizar o local com o nome da cidade. Mas os judeus, propriamente dito, chamavam aqui de Lago de Quinécé. Quinécé vem de Nor, que significa harpa, porque ele teria realmente o formato de uma harpa dos tempos bíblicos. Deu ensinamentos, realizou milagres, operou curas, perdoou pecadores. Aqui, nesse lago. Aqui também Jesus deu muitos ensinamentos. E nos próximos programas você terá uma série de ensinos de Jesus à beira do Mar da Galileia. Vamos compartilhar algumas das parábolas, das lições que Jesus deixou a partir do estudo do contexto histórico da época. Certa vez Pedro chegou a Jesus, talvez em algum ponto adjacente a esse lago, e perguntou para ele: Mestre, quantas vezes meu próximo pecará contra mim que eu o perdoe? Até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: não lhe digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Pedro ficou assombrado com aquela resposta de Jesus. Talvez ele esperava uma palavra de apreço. Parabéns, Pedro, isto mesmo. Sabem por quê? Segundo a tradição rabínica da época, uma pessoa era obrigada pela lei dos judeus a perdoar o seu próximo até 3 vezes. Pedro, então, querendo ganhar as graças do mestre, ampliou o número 3 para 7, o número da perfeição, e com isso pensou que o Senhor iria lhe aplaudir e falar: muito bem, sigam o exemplo de Pedro. Mas qual foi a sua surpresa quando Jesus lhe disse: não digo até 7, mas até 70 vezes 7. Esta expressão de Jesus também tem um significado histórico. Naquela época, eles tinham vários números com um significado especial, tal qual temos em nossa cultura. Por exemplo, no Ocidente, é comum dizer que 13 é associado por alguns à sorte ou a azar. 10 é associado a uma pessoa completa, perfeita, nota 10 na escola, nota perfeita. Naquele tempo também, alguns números tinham um significado especial. 3, por exemplo, era um número geralmente divino. 4 era um número universal, por isso a Bíblia fala de 4 cantos da terra, 4 ventos do céu, etc. E o número 7 era o número da perfeição. Mas há um detalhe diferente daquele tempo para o nosso. Como nós, eles também tinham números com certo significado. Mas eles costumavam multiplicar o número para potencializar o significado. Por exemplo, se eu digo que uma pessoa é perfeita, eu digo 7. Se eu quero dizer que ela é perfeitíssima, eu digo 70 vezes 7. Por isso Jesus falou com Pedro: não digo que até 3 vezes, ou 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, não de uma maneira rabínica, 3 vezes,
Não de uma maneira perfeita, 7 vezes, mas de uma maneira perfeitíssima, 70 vezes 7. Seria como se em nossa cultura quiséssemos dizer que alguém é mais do que bom na escola e disséssemos, este é 10 vezes 50. Assim funcionava na época. Mas Jesus não estava literalmente colocando uma conta matemática de 490 vezes que devo perdoar o meu próximo. Não, não se trata disso. Jesus estava falando que devo perdoar ao próximo de uma maneira perfeita. Agora a pergunta que talvez você esteja fazendo desse lado aí é, mas por que perdoar? Que vantagem eu tenho em perdoar? Bem, o Dr. David Rubin certa vez escreveu um livro muito interessante. O seu título era Culpa, onde a religião e a ciência e a psicologia se encontram. Neste livro, o Dr. David disse que 75% das pessoas que estão internadas em hospitais, com moléstias das mais variáveis, como pressão alta, diabetes, hipertensão, depressão e outros males, inclusive o câncer, 75% desses pacientes estão nessa condição por causa de algum rancor guardado contra outrem. Isso mesmo. Mas note, ele não disse que 100% das pessoas que estão nos hospitais estão porque odeiam alguém, não é isso. Porém, 75%. Este é um número bastante alto. Portanto, quando perdoamos ao nosso semelhante, estamos evitando riscos para nós mesmos. Portanto, o que você precisa aprender é que rancor é um veneno que você toma, querendo que o outro morra. Nós temos a errônea impressão que quando Deus nos pede para perdoar o nosso semelhante, está nos pedindo para premiar a injustiça. Não é nada disso. Jesus não está pedindo para que você pegue aquela pessoa que mais magoou você, mais machucou você e a transforme num herói de hoje para amanhã. Não, não é isso. Jesus está querendo que quando nós consigamos a arte de perdoar, temos a competência espiritual cristã de soltar a imagem do outro que pode fazer de mim um desgraçado, um perdedor, um doente. Por isso Jesus resolveu explicar essa lição contando uma história para Pedro. Para Pedro, evidentemente, para os outros que talvez viram aquela cena. A história de Jesus foi a seguinte. Certo homem resolveu ajustar contas com seus servos. Era um rei esse homem. Então os seus empregados trouxeram-lhe um servo que lhe devia 10.000 talentos. Aquele homem não tinha com que pagar ao rei. Então, evidentemente, de acordo com os costumes da época, o rei ordenou que fosse vendido ele, a sua esposa, seus filhos, todas as suas casas, propriedades, até que fosse paga a dívida. Aquele homem, evidentemente, entrou em desespero e, não tendo ele com que pagar, implorou ao rei, ó rei, tenha misericórdia de mim e tudo te pagarei. E o rei, compadecido dele, perdoou-lhe a dívida. Então aquele homem, saindo da presença do rei, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia apenas 100 denários. Aquele conservo também não tinha com que pagar, mas aquele homem que outrora era devedor, agora sufocava o seu conservo e dizia, paga-me o que me deves. E não tendo ele com que pagar, o colocou na prisão. Os empregados do rei viram a cena e, entristecidos, foram contar ao rei o que se passara. O rei, então indignado, mandou chamar de volta aquele servo e lhe disse em tom bastante furioso, ó homem malvado, quando tu tinhas uma dívida comigo, não perdoei-te a dívida que tinhas? Não deverias tu, igualmente, perdoar ao teu conservo, que devia muito menos para ti? Então o rei entregou aquele homem aos castigadores e ele começou a padecer muitos sofrimentos. O que Jesus queria dizer com esta parábola? Bem, vamos compreender primeiro alguns elementos de fundo histórico. A quantia que Jesus apresenta que aquele homem devia ao rei era algo fora do imaginável. Só para você ter uma noção, lembre-se, ele devia 10.000 talentos. Alguns estudiosos têm feito o cálculo de quanto equivaleria 10.000 talentos na moeda de hoje. Algo em torno de 25 milhões de dólares. Isto mesmo, 25 milhões de dólares. De acordo com os dados da época, Roma cobrava pesados impostos. Mas se nós reuníssemos todo o imposto romano cobrado em 5 regiões da Galileia, como por exemplo Samaria, até fora da Galileia, Samaria, Pérea, Idumeia, quem sabe até a própria Judeia, essas 4 regiões, sabe quanto nós conseguiríamos levantar? Apenas 800 talentos. Veja, 800 talentos era o que reuniríamos de todos os impostos romanos de um ano cobrado em 3 regiões de Israel. Aquele homem devia 10.000 talentos. E para piorar a história, ele era apenas um servo. A pergunta que fazemos é, quando ele poderia pagar aquela dívida?
Nunca. O que Jesus queria ensinar com aquele aparente exagero era que esta era a condição contraída por Adão e toda a sua descendência, no caso nós, quando ele pecou contra Deus. A dívida que a humanidade adquiriu contra a lei de Deus foi inafiançável. Ninguém no universo, a não ser o próprio Deus, poderia pagá-la. Mas, se você se recorda da história do Gênesis, Adão, como homem da parábola, tentou dar o seu jeito, tentou por si mesmo pagar a dívida. Você se recorda que no Gênesis, Adão fugiu da presença de Deus porque estava nu, não foi isso? E o que ele fez quando se sentiu nu? Imediatamente coseu para si cintas de figueira para ele e para sua esposa. Ou seja, a tentativa humana de tentar remediar um problema que não tem solução do ponto de vista humano. Quando Deus chegou ao jardim, portanto, Adão novamente sentiu-se nu, embora curiosamente estivesse vestido. Deus então fez para Adão peles de cordeiro como vestimenta, ou seja, símbolo da justiça de Cristo. Aliás, um detalhe curioso nesta parte do Gênesis. A Bíblia não diz isso explicitamente, mas está nas entrelinhas. Para Deus fazer para Adão e Eva folhas, não mais folhas, porém cintas de pele de animal, algum animal teve de ser morto. Deus não ia criar peles sem vida para cobrir Adão. E que animal é esse que teria sido morto? Quem sabe o primeiro cordeiro, o primeiro sacrifício. Imagine agora Eva e também o seu esposo tendo que matar o primeiro animal. Eles não sabiam o que era morte. E ao perguntar, talvez de uma forma inocente, ele não brincará mais nos bosques? Cristo então lhes explicou: este cordeiro serei eu um dia, que pagarei a dívida no lugar de vocês. Naquela parábola de Jesus há algumas expressões curiosas. A Bíblia fala que o rei perdoou a dívida do homem. Existe uma palavra grega técnica aqui, é a palavra aphesis, que significa cancelamento da dívida. Porém, o que o homem pediu para o rei foi outra palavra técnica. Ele pediu um makrotumazon, que significa prazo para pagamento de dívida. Em outras palavras, o rei perdoou a dívida daquele homem, mas ele saiu da presença do rei como se estivesse recebido apenas um prazo e não um cancelamento da dívida. Aí estava o seu problema. Como ele não se sentia perdoado, como ele não tinha entendido plenamente que a sua dívida estava cancelada, ele não conseguia perdoar o seu semelhante. Saía a buscar dinheiros por toda parte que pudesse para saldar uma dívida que já não existia. Moral da história: muitos de nós não conseguimos perdoar o nosso semelhante porque não entendemos o perdão que Deus nos deu. Quando Cristo morreu por nós na cruz do Calvário, não importa o que você do outro lado aí tenha feito, Ele cancelou a sua dívida. Ele pagou o preço. Você não é mais um devedor. Porém, muitos, ao pedirem perdão a Deus pelos seus pecados, saem da presença do Senhor como se tivessem recebido apenas um prolongamento da dívida, um prazo. Ora, se eu tenho apenas um prazo para pagar a dívida, ainda continuo sendo um devedor. Mas quando eu tenho aphesis, cancelamento, perdão, não sou mais um devedor. Saiba que você recebeu o perdão de Cristo. E se não recebeu, basta agora, depois deste programa, ajoelhar-se e pedir aos céus perdão. E você poderá levantar desta oração, rogando todas as bênçãos do universo, como se nunca houvesse pecado. Certa vez alguém escreveu que quando se olhava a si mesmo no espelho, não poderia se imaginar salvo, mas quando contemplava a cruz de Cristo, não poderia se imaginar perdido. Contemple a cruz de Cristo. O seu nome está escrito nas palmas e nas marcas do Calvário que o nosso Mestre sofreu por amor de nós. Sinta-se perdoado por Deus e dessa maneira, perdoe o seu semelhante. Faz bem para você e o médico Jesus recomenda. Outros acontecimentos importantes ocorreram por aqui, e estamos relembrando alguns dos milagres realizados ao redor do Lago de Tiberíades, ou Mar da Galileia. No programa de hoje, vamos refletir sobre dois dos mais belos milagres de Jesus ocorridos aqui, à beira do Mar da Galileia. À minha esquerda, tenho aqui a cidade de Cafarnaum, onde Cristo morou. À minha direita, tenho aqui o Mar da Galileia. Vamos descer e contar essa história lá de baixo, perto da água.
Antes de começar esta história, deixe-me explicar algo do contexto da época para vocês. Jesus morava, como eu disse, aqui em Cafarnaum. Ele havia mudado de Nazaré para esta região. Ele morou aqui nessa cidade. Aqui ele encontrou Pedro, André, seus primeiros discípulos. Bem, aqui em redor do lago da Galileia, do Mar da Galileia, você tem várias cidades mencionadas nos tempos do Novo Testamento. Nem todas elas temos a localização arqueológica exata, porque, evidentemente, só alicerces se perderam. O costume da época era o seguinte: como a maioria das pessoas aqui viviam da pesca, eles entravam de manhã cedinho no barco, pescavam em alto mar, levavam seu produto para vender noutra cidade e voltavam no entardecer. Jesus aproveitou então essa situação e, desse modo, Cafarnaum acabou se tornando uma cidade estratégica. Ele entrava no barco com seus discípulos, cruzava o mar. Na verdade, não era um mar, mas era um lago de água doce, apenas chamado mar devido à sua grandeza. Ia até outra cidade que ficava na outra margem, na outra banda, e pregava ali o dia inteiro. Aproveitava para falar do reino do céu. Jesus não foi alguém que ficava o dia inteiro sem fazer nada, não. Houve uma época, é claro, que no seu ministério os discípulos tiveram que abandonar a rede e viver apenas do ministério, sustentados por outras pessoas que apoiavam o trabalho de Jesus. Mas durante algum tempo, todos eles trabalhavam normalmente. Jesus deve ter trabalhado com eles em algum momento, ajudando no sustento do grupo. Eles atravessavam, pregavam, pescavam. Depois, à tardinha, Jesus voltava para cá. Era sempre assim. Mas a fama de Jesus começou a crescer por toda essa região. Ele era um homem que operava milagres. Perto daqui, ele multiplicou pães para 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Ele ressuscitou mortos. Era um homem realmente especial. Então, um dia, Jesus chegou aqui e já havia tantas notícias a seu respeito que uma multidão se aglomerou para receber Jesus. Agora imagine a cena. Jesus chegando no barco e uma multidão esperando Jesus, louca para receber dele uma bênção, um milagre, uma palavra de conforto. Havia pessoas se comprimindo por todas as partes. Você já viu alguém famoso pessoalmente? É uma experiência interessante, não é? A pessoa passa, muitos se acercam dele, pedem autógrafo. Alguns têm que ter até um segurança particular consigo. Imagine então alguém tão famoso, mais do que um presidente americano, por exemplo, ou do que o Papa, ou do que um artista de Hollywood. Alguém que tem uma fama de multiplicar pães. Não precisariam mais trabalhar, pensavam muitos que estavam ali. Não precisamos mais pescar, pensavam alguns dos pescadores que estavam juntos ali. Nós temos agora um homem que pode multiplicar comida. É lógico que tiveram uma imagem errada do que Jesus estava fazendo. Não compreenderam bem o sentido dos seus milagres e do seu ministério, como aliás acontece até hoje com muitos de nós. Bem, Jesus então chegou no barco com os discípulos e aqui estava apinhado de gente, pessoas de todas as partes. Ele mal poderia descer direito do barco. Mas entre essas pessoas havia um homem especial. O nome dele era Jairo. A 300 metros de onde estamos fica a sinagoga de Cafarnaum. E como eu expliquei num programa anterior, embaixo dessa sinagoga estaria o alicerce da sinagoga do primeiro século, que, portanto, pertenceria ao tempo de Cristo. É que muitos que vão a Cafarnaum hoje veem a estrutura de uma sinagoga, mas esta é uma estrutura do quarto século. A sinagoga na qual Jesus pregou, ensinou, fez milagres e curas, estava abaixo desta sinagoga. Bem, nas adjacências da sinagoga nós temos restos arqueológicos de várias casas, várias ínsulas. O que é uma ínsula? Uma ínsula é uma casa conjugada, onde o dono, o proprietário, muitas vezes divide os cômodos, os quartos e aluga para várias pessoas. É possível que Jesus tenha morado numa dessas ínsulas. Quem sabe a ínsula de Pedro, que também era dono de uma habitação nesses modelos. Bem, então, desse modo, Jairo, como era o chefe da sinagoga, deveria morar numa dessas casas em redor do edifício principal. Pertinho daqui, 300 metros acima. Mas Jairo teve um problema em sua casa. A sua filha estava muito doente. Ele viu várias vezes Jesus pregando, falando do amor de Deus, e quando viu a sua filha enferma, desesperou-se como qualquer pai e pensou: tenho que trazer a cura de minha filha. Nesse momento, lembrou-se de Jesus e foi correndo ao encontro de Jesus. Quem sabe, a Bíblia não nos diz todos os detalhes, mas é possível imaginar, alguém deva ter dito a Jairo: olha, o mestre está chegando a tal hora ali no porto de Cafarnaum. Ele saiu daqui então, correndo, desesperado, e dirigiu-se até o lugar da península, vamos chamar assim, aonde os barcos chegavam. Imagine por um instante o modo como Jairo foi desesperado, correndo ao encontro de Jesus. Ele andava sôfrego. Ele deveria empurrar as pessoas que estavam no caminho, dizendo: deixe-me passar, tem uma emergência, minha filha está morrendo.
A filha dele tinha 12 anos, e esse é um detalhe importante que o Evangelho menciona. Quando Jairo chegou lá então, eu posso imaginar a cena, creio que você também, ele ficava pulando no meio da multidão, ansioso para que Jesus logo aparecesse. Até que os barcos dos pescadores começaram a vir, e num deles estava chegando Jesus. Ele olhava e quando viu o barco de Jesus, foi empurrando as pessoas sem muita educação, e quando o mestre mal chegou à orla, ele tomou Jesus pela mão e falou: Senhor, venha comigo. A forma como os evangelistas descrevem a cena nos dá a impressão que Jairo quase deu uma ordem em Jesus. Um dos evangelistas chega a dizer que ele até ensinou como Jesus deveria fazer para operar o milagre. Coloque a mão na cabeça de minha filha, faça tal ritual e ela ficará curada. A forma como lemos a Bíblia em português, inglês, nas traduções modernas, talvez não nos mostre com clareza o que está no original grego, a língua na qual o evangelho foi escrito. Mas ali passa-se a impressão, isto é, no original, que Jesus a princípio não parece ter ido com a mesma pressa de Jairo. Jairo conduzia Jesus, puxando, mas Jesus ia como alguém que não estava muito disposto a andar rápido. Jesus parava, aparentemente cuidando de coisas menos importantes, e Jairo puxava Jesus. E Jesus vinha com a multidão comprimindo. Era difícil passar. E Jesus poderia, com a sua autoridade, dizer: por favor, saiam da frente, eu preciso atender ao meu amigo, ao chefe da sinagoga. Mas não, Jesus só deixava que Jairo o puxasse. Curiosa cena. E em meio a esta situação, vindo desde lá até chegar aqui, como você vê, uma longa distância, Jesus parou e fez uma pergunta estranha para a ocasião: quem me tocou? Até um dos discípulos falaram: Senhor, por favor, atenda a Jairo. Todo mundo está aqui te acotovelando, como tu perguntas quem te tocou? Jesus virou: não, calma, alguém me tocou. É que em meio àquela multidão havia uma mulher que estava sofrendo de uma terrível doença, um fluxo de sangue contínuo, já por 12 anos. Interessante, a mesma idade da filha de Jairo, 12 anos. No caso daquela mulher, a sua doença de fluxo de sangue tinha um significado cultural muito importante. As mulheres, durante o período da menstruação, não poderiam ter parte litúrgica. Por quê? Por causa de uma deturpação dos judeus a respeito de uma lei dada por Deus no Antigo Testamento. Deixe-me abrir um parênteses para explicar isso. Na época em que o povo de Deus atravessou o deserto para chegar aqui na Terra Prometida, aqui em Canaã, eles não tinham água em abundância, não tinham as noções de higiene que nós temos, porque afinal de contas, recentemente eram escravos, analfabetos na terra de Faraó. Então Deus não tinha como dar explicações muito detalhadas a respeito de higiene, porque evidentemente eles não iriam compreender. Deus, como um grande pedagogo, adaptou a explicação para eles. Imagine a situação das mulheres que entravam em período de menstruação. Elas não teriam como se lavar com tanta frequência. Os homens, talvez, meio brutos por causa da vida de escravidão, não teriam respeito pela mulher durante esse período da menstruação, iriam querer ter relações íntimas com elas, coisas parecidas, obrigá-las ao trabalho normal, mesmo tendo uma cólica, algo assim. Então Deus falou numa linguagem que eles poderiam entender. A mulher, enquanto estiver com fluxo de sangue, está contaminada, não está pura. Ela deve ser retirada do arraial e separada até que o período da menstruação passe. Assim está na lei do Antigo Testamento. Com isso, Deus preservaria a integridade das mulheres que estavam em situação de menstruação e, ao mesmo tempo, daria maior conforto, saúde e tudo mais, de um modo que eles pudessem entender. Só que passou o tempo e isto que seria um refúgio para mulheres com cólica acabou se tornando uma situação de discriminação. Todas as mulheres que tinham fluxo de sangue não podiam pisar numa sinagoga, não podiam pisar no templo, não podiam sequer chegar perto de seu marido. Agora imagina com esta informação o contexto, a situação daquela mulher. 12 anos que ela não podia chegar perto do seu esposo porque estava permanentemente contaminada. 12 anos sem poder entrar numa sinagoga. 12 anos passando aqui pela porta da sinagoga de Jerusalém durante todos os sábados, ouvindo, quem sabe, a adoração do lado de fora, porque ela não poderia entrar ali. Jesus se compadeceu daquela mulher. Ela também sabia que, por estar contaminada, não poderia tocar num homem santo. Então qual foi a sua estratégia? Em meio à multidão, ela tocou num pedacinho da roupa de Jesus, na orla da sua roupa. Os judeus, possivelmente naquela época, já usavam o costume do talit. O que é o talit? Um manto que os judeus usam para fazer as suas orações. Esse manto geralmente tem umas franjas na base, onde o judeu marca ali quantas vezes ora por dia. Um judeu com talit, evidentemente, é um homem religioso.
Se Jesus estivesse realmente usando um talit, conforme alguns historiadores imaginam, a mulher chegou com tamanha fé pensando, não vou tocar nele, senão contaminarei um homem santo. Mas vou tocar pelo menos na franja do seu talit, ou como diz a tradução da Bíblia, na orla do seu vestimento. Ela simplesmente chegou com muita dificuldade, lembre-se, a multidão estava pressionando Jesus, mas a ansiedade para tocar o mestre era tão grande que nem perceberam uma mulher impura no meio deles. Ela então chegou por detrás e conseguiu tocar a roupa de Jesus e imediatamente ficou curada. E quando Jesus começou a perguntar quem me tocou, porque senti que de mim saiu o poder, aquela mulher imaginou, ele vai me descobrir. E quase tentou sair de maneira anônima quando Jesus falou, foi você. Os discípulos continuaram, sim senhor, a mulher te tocou, agora vamos, temos que atender a Jairo. Lembre-se, a filha dele está para morrer. Jesus falou, calma, eu tenho que dar atenção a essa mulher. Enquanto Jesus dirigia palavras de amor e carinho e salvação àquela mulher agora curada, chegou alguém da casa de Jairo com uma triste notícia. Jairo, pare de importunar o mestre. Sua filha está morta. A cena agora mudou. Jairo, que ficava puxando o braço do mestre, tomando-o pela mão, querendo apressá-lo, solta agora Jesus. Não tem mais pressa. Eu não sei quantos de vocês que estão agora assistindo esse programa já tiveram a tristeza de perder um ente querido. Enquanto ouvimos do médico a notícia que a pessoa está na UTI, que está respirando à base de aparelhos, que tem algum tempo, tem que fazer um tratamento, ainda existe uma esperança, ainda insistimos em acreditar, em confiar. Mas quando recebe-se a notícia, o seu marido, o seu pai, o seu filho acabou de falecer, entrou em óbito, não há mais o que fazer. A esperança se vai. Nesse momento, então, os papéis se trocam. E aí entendemos o porquê de Jesus ter feito esta demora. Porque imagine, a mulher estava sofrendo há 12 anos. 30 minutos a mais ou 30 minutos a menos não fariam tanta diferença. Aliás, ela já tinha tocado na roupa de Jesus, já tinha sido curada. Para que parar e dar atenção a ela? Não havia necessidade. A filha de Jairo tinha 12 anos de vida. 1 minuto a mais poderia fazer toda a diferença, como aliás o fez. A menina morreu. Mas a diferença não foi feita para a desgraça. A diferença foi feita para a oportunidade de salvação. Como diz um clássico livro sobre a vida de Jesus chamado O Desejado de Todas as Nações, ali está escrito que a extremidade dos homens é a oportunidade de Deus. O que significa essa frase? Quando nós estamos numa situação em que não temos mais o que fazer, é muitas vezes aí que Deus pode agir. Não porque Deus fica esperando para a última hora. É porque enquanto estamos com capacidade de fazer alguma coisa, nós sempre insistimos em agir no lugar do Todo-Poderoso. Nós achamos que somos os especialistas na vida, que nós sabemos tudo o que é bom e melhor para nós. Então não deixamos Deus atuar. Deus, como educado, espera até o momento em que não temos praticamente nada para fazer. Aí Ele atua. Mas nesse momento, muitas vezes, estamos em situação de crise, de desespero, de extremo. Jairo agora estava numa situação dessa. Jesus então troca de papel com ele. Não é mais Jairo que fica puxando o mestre, agora é o mestre que puxa a Jairo. Como pai, ele não queria ver o corpo de sua filha morta. Mas eles chegam até o lugar. Jesus pede para que todos saiam e só ele entre com os familiares ao quarto onde a menina estava. E ali, o milagre aconteceu. Jesus muitas vezes tem que fazer conosco o mesmo que fez com Jairo. Lutamos tanto, queremos tanto guiar a nossa vida por nós mesmos, achamos que tudo pertence a nós, aos nossos atos, mas Jesus sempre nos ensina que Ele é maior do que nós. Esta foi mais uma das lindas histórias de Cristo ocorridas aqui, no Mar da Galileia. Mas há outras histórias muito bonitas como esta, e você pode encontrá-las todas na sua Bíblia Sagrada. Leia a Bíblia todos os dias, e você encontrará mais do que histórias bonitas. Encontrará o Salvador, a salvação e a felicidade na esperança de um dia viver no reino de Deus.